O tema da ministração é livre-se do peso morto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, nesta manhã, você vai aprender princípios que vai te levar a se livrar do peso morto. Alguém quer se livrar do peso morto aí? Diga aleluia. Quando a gente carrega peso desnecessário, a gente fica cansado. Eu me mudei há quase 1 ano. E eu lembro, irmãos, que quando eu me mudei, eu tinha tanta coisa inútil dentro de casa. Às vezes a gente acha que não. A gente sempre está arrumando, está olhando os armários, os cômodos. Mas tinha tanta coisa inútil que a gente precisou jogar fora. Quando nós mudamos de prédio da igreja, nós jogamos tanta coisa fora, já tem outras coisas que vão precisar ser jogadas fora. De tempo em tempo a gente precisa parar e dizer, isso está sendo útil, porque senão a caminhada fica pesada, porque senão a gente fica carregando coisas que nos atrapalham. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Ele não te chamou para você andar pesado, para você estar opresso, para você estar desgostoso. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E todo peso tem que cair por terra em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, eu já estou lhe vendo mais leve hoje aqui, aleluia. As irmãs que sempre estão querendo perder um pezinho aí, aleluia, né? O Senhor vai te tornar mais leve, porque todo peso vai cair por terra, pelo poder do nome de Jesus. Atos capítulo 27, versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o barco. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Nessa outra versão diz assim, e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviamos o navio. Diga comigo, aliviamos o navio. E ele fala no 19, e ao 3º dia, com as nossas próprias mãos, diga comigo, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar as amarrações do navio. Pai, obrigado pela Tua palavra, continua falando conosco, nos ensina, nos ministra e nos faz entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ministrar nesta manhã, em um nome de Jesus. Amém? No contexto, queridos, fala que Paulo, ele está sendo levado para a Itália, para Roma, para o seu julgamento. Ele já tinha passado pelo governador, ele já tinha passado por Agripa, ele já tinha passado por Festo, e agora ele está a caminho do seu julgamento final, ao qual ele vai ser sentenciado à morte. Paulo sabia que era propósito de Deus que ele fosse até aquele lugar. A Bíblia diz que ao curso do caminho, o barco, ele começa por causa da onda, a naufragar. E Paulo reúne os navegantes e diz, olha, se a gente não abrir mão da carga, se a gente não abrir mão do peso, a gente vai afundar junto com o navio. E no texto que nós acabamos de ler, diz que eles começaram a abrir mão do peso que estava no barco, para que eles pudessem então sobreviver e chegar até o seu destino. Paulo sabia que dentro do propósito de Deus, era necessário chegar até aquela ilha. E mesmo diante daquelas lutas, ele precisava chegar até aquele lugar. Eu quero perguntar para você nessa manhã, você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o caminho? Porque muitas das vezes, irmãos, diante das lutas, diante da adversidade, quando vem uma tempestade, quando vem uma adversidade, quando passamos por um problema, quando a gente não sabe se realmente aquele lugar, aquele caminho é o lugar que glorifica a Deus, é o lugar que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado, tendenciosamente nós queremos mudar o curso.
Porque está difícil, porque as lutas são grandes, porque a adversidade, porque a perseguição, porque está sendo difícil na família, porque financeiramente falando a luta é grande, porque eu estou vendo batalhas na minha saúde. Quando a gente percebe, se a gente não sabe ao certo qual caminho estamos indo, muitas das vezes nós queremos desistir. Quando a pessoa não sabe o que quer da vida, qualquer lugar que ela chegar serve. Por isso que nós precisamos saber muito bem, diante das nossas orações, da nossa vida com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual o alvo que o Senhor tem para mim? Desse mesmo Paulo, ele declara: olha, eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu sigo para um alvo. Ele tinha um propósito, ele sabia qual era o ideal de Deus para a sua vida. E mesmo passando por lutas e por adversidades que ele passou, ele sabia que no final ele ia acabar a carreira, ia glorificar a Deus com o propósito pelo qual ele tinha nascido. Nós falamos sobre isso na última terça-feira, na penúltima terça. E quando nós entendemos, irmãos, nós passamos a estar firmes e constantes diante daquilo que ele tem para nós. A palavra do Senhor diz que quando Paulo está empreendendo aquela viagem, acontece que havia muito peso desnecessário no barco. E se ele percebe que se aquele peso não fosse tirado, eles não iriam conseguir alcançar a jornada. Qual é a definição de peso morto? O que não tem mais utilidade e continua sendo incômodo, um estorvo, um empecilho. Qual é a aplicação disso num texto? O atacante é um peso morto para o time, pois só anda caindo. Qual a aplicação prática disso? O que é esse peso morto na nossa vida? O que tem sido um peso desnecessário que a gente está carregando na nossa vida familiar? Às vezes o casamento não está como deveria, porque tem algo que está deixando ficar cansado. A promessa de vinho novo no final da relação, há uma promessa de que a cada ano Deus vai renovar, e se não está renovado é porque tem peso desnecessário, e que eu creio que nesta manhã o Senhor vai fazer cair por terra e vai sair fora, em nome de Jesus. A nossa caminhada em Jesus precisa ser plena, porque nós temos uma grande oportunidade de militarmos a boa milícia, de trabalharmos para Jesus, de cumprirmos o nosso chamado, de fazer o nome dele ser glorificado. E isso é para nos trazer alegria, mesmo que no meio passamos por luta. Esse mesmo Paulo que sabia qual era o seu propósito, a Bíblia diz que ele tinha acabado de ser açoitado, mas à meia-noite ele adorava e glorificava ao Senhor, porque ele sabia que ele estava ali cumprindo o seu propósito. Quando nós sabemos o nosso propósito, irmão, se está pesado, nós precisamos entender que algo precisa sair. Se há algo na nossa família, se há algum peso no nosso ministério, onde temos colocado a mão para trabalhar para Deus, se temos sentido um peso ao entrar em casa ou naquilo que trabalhamos para trazer o sustento da nossa casa, o Senhor vai nos dar estratégias para que todas elas sejam jogadas para fora, e o barco vai continuar firme até chegar ao seu lugar de destino, para a honra e glória do nome de Jesus. Agora o barco, queridos, pode naufragar caso ele esteja pesado demais. Eu queria falar de alguns pontos que muitas das vezes não nos deixam alcançar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Em primeiro lugar, a ansiedade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não seja ansioso, não seja ansiosa. A palavra do Senhor diz lá, em Lucas capítulo 10, versículo 38, conta a história daquelas duas irmãs. Depressão é o excesso de passado. É aquela pessoa que vive angustiada pelo aquilo que viveu no passado, porque quando era criança foi abandonada pelos pais, porque quando era adolescente não teve o amor correspondido, porque quando era jovem se lançou num sonho e não obteve sucesso, e agora está depressivo, porque está cheio do passado. Ansiedade é exatamente o contrário, é a pressão pelo futuro.
Ele ainda não sabe o que está para acontecer, tem algo a resolver amanhã, tem uma audiência no fim do mês, tem uma conta para pagar, tem algo a se resolver, e ele começa a se consumir, ele começa a ficar preocupado por um excesso daquilo que ainda está por vir. Em Lucas 10:38, a Bíblia fala que quando Jesus chega naquela casa, Marta, ela quer hospedar bem Jesus. Muitas das vezes a gente tende a endemonizar Marta. E às vezes nós nos encontramos como Marta, porque a gente quer dar o melhor louvor e por isso a gente sai. A gente quer recepcionar bem, a gente quer arrumar bem a casa, a gente quer preparar, quer tirar a melhor louça, a gente quer preparar o melhor prato para Jesus. E às vezes no nosso ativismo, nós nos esquecemos daquilo que é mais importante. A Bíblia fala que no contexto daquilo que eu falei lá embaixo no versículo 41, a Bíblia fala que orientou o Senhor para ela e disse: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões, todavia uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Aleluia. Às vezes nós andamos ansiosos, inquietos, sobre como eu vou resolver, sobre o meu trabalho amanhã. A Bíblia diz que quando as pessoas se viam assim, a Bíblia diz que o Senhor orienta e diz: olha para os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, que pela manhã estão lindos e à tarde são jogadas no fogo. Olhem para os passarinhos que não plantam, que não colhem, mas o Senhor tem cuidado de cada um deles. O que adianta sermos ansiosos? Sabe o que a ansiosidade traz? Traz peso. Traz peso na sua vida, traz peso no relacionamento, traz peso no ministério, traz peso dentro de casa. A gente está ansioso pela manhã. Eu tenho falado isso aos meus filhos. Às vezes nós estamos num dia em família, e aí nós estamos vivendo aquela manhã, e a Sofia fica perguntando: pai, para onde é que a gente vai de tarde? E à noite, que horas a gente vai? Eu disse: filha, viva agora esse momento. De tarde vai ser outro momento, vai ser em outro lugar. Vamos usufruir do agora. Mas Sofia é pequena e tem muito adulto assim. Ele não vive o presente em detrimento do futuro. Está ansioso pelo aquilo que ainda vai acontecer. Estou pregando para alguém aqui nessa manhã? Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você pode cutucar 3 pessoas e diga para elas: Jesus está mandando te falar hoje. Não ande ansioso por coisa alguma. Descanse em Deus, descansa nele. Nós falamos outro dia sobre Josafá. Um grande exército inimigo vinha contra ele, a luta não era dele, ele foi bem intencionado, se deu mal, e agora ele diz: Senhor, nós não podemos, mas todavia os nossos olhos estão em ti. Ele não se deixou consumir. A Bíblia diz, irmãos, que em paz me deito e logo pego no sono. Se a gente estiver acordado é porque a gente decidiu passar a noite orando na presença de Deus. Se a gente não quiser descansar, foi por uma opção, não porque estamos ansiosos, não porque não sabemos para onde ir. Eu lembro que quando recebemos aquela carta sobre a nossa saída do outro imóvel, eu orava nos cultos de oração dizendo: Senhor, nós já te agradecemos pelo nosso espaço, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, e hoje estamos aqui, porque Ele não nega a si mesmo. Entregue nas mãos do Senhor nesta manhã, lance sobre Ele as vossas necessidades, porque é Ele quem cuida de você. Não esteja ansioso, porque a sua ansiosidade é a sua tentativa humana de resolver os seus problemas. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente está dizendo: Senhor, eu entrego a Ti também os meus problemas. Eu entrego a Ti os meus problemas. Entregue para Ele. Coloque no altar, diga: Deus, o meu filho é teu, o meu cônjuge te pertence, a empresa é tua, a célula é o Senhor. Eu sempre, quando oro, eu digo: Senhor, Tu és o pastor da igreja, Tu és o dono das ovelhas. E é bom eu orar assim, porque também quando tem problema eu digo: Senhor, Tu és o pastor da igreja. Aleluia. E eu estou só te lembrando isso, porque nós precisamos pagar algumas contas. Diga para o seu irmão: não ande ansioso.
Tem muito barco da vida que saiu muito bem, que começou a navegar, mas porque peso foi sendo colocado inútil. O peso foi sendo colocado inútil, ansioso. O que é que a ansiedade vai poder te acrescentar, irmãos? A não ser alguns cabelos brancos. Quando fica branco, menos mal, o problema é quando cai. Você vai ficar ruim, as mulheres vão envelhecer mais cedo, vão perder a força. Olhe para o irmão do outro lado e diga: descanse em Deus. O salmista diz: o Senhor me faz repousar em verdes pastos. Ele não declarou: eu sou um miserável, porque tem dia que vem urso, tem dia que vem leão. Eu não sei se eu vou dormir nessa noite, porque tem lobo na área. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Meus irmãos estão guardados lá no exército, e eu estou aqui nesse lugar. Ele não ficou ansioso. Ele simplesmente declarou: o Senhor me faz repousar em verdes pastos. Ele não foi ansioso. Eu quero perguntar para você: o que foi que a sua ansiosidade deixou você alcançar nesse meado do ano? A metade do ano acabou, o primeiro semestre acabou, nós estamos no segundo semestre. Faça um teste com Deus. Se você, trazendo tudo, somatizando tudo para você, não resolveu nada, diga: a Deus, eu vou mudar a estratégia. Nesse segundo semestre eu vou lançar diante de ti as minhas ansiedades. E se prepare, porque até o final do ano você vai ver o que Ele vai poder fazer na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, irmãos, o segundo peso morto que muitas das vezes faz que o nosso barco venha naufragar é a falta de paciência. Meu Deus, eu estou pregando para mim também aqui. A falta de paciência, irmãos. A palavra do Senhor conta a história de Abraão, do pai da fé. Ele se tornou o pai da fé porque ele precisou ser trabalhado por Deus. Muitas das vezes nós não entendemos, Deus quer nos fazer coisas grandes em nós e através de nós, mas no tempo Ele trabalha primeiro nas nossas vidas. Abraão precisou ser trabalhado, ele precisou esperar em Deus. A Bíblia diz que ele lutou com paciência, ele lutou com perseverança, ele creu, ele quis tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas no meio do caminho ele acabou perdendo a paciência. A palavra do Senhor diz que ele sai de Ur para ir para Canaã. Ele passa pelo deserto, pelo Egito, onde Deus não havia mandado que ele estivesse. Quando ele chega ali, ele mente, porque a mulher dele era muito bonita. E ele disse: olha, diga que é minha irmã, para que não me mate por causa de ti. Quando o rei ia tomando a mulher dele como mulher, o Senhor fala com ele. Ele, com medo de receber a represália por causa de Deus, ele dá presentes a Abraão, e no meio dos presentes tinha escravos, e foi com aquela escrava que ele acabou pecando lá na frente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: tome cuidado com os presentes que não vêm de Deus. Diga para ela: tome cuidado com as propostas que não vêm de Deus. O grande problema é que às vezes nós não queremos ter paciência de esperar em Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nada virá se do céu não vier. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Ele pode usar circunstâncias, pode usar pessoas, Ele usa, mas vem de Deus, é por intermédio do céu. Aquilo tinha sido tudo errado, ele estava no lugar errado, ele tinha feito a coisa errada, e quando aquilo é oferecido, era para ele ter fechado. Não, eu errei, me perdoe, eu não quero ter ido embora. Algumas pessoas têm como prosperidade aquilo que vai causar dano. A Bíblia diz que o perfeito amor não causa medo. A Bíblia diz que a prosperidade que vem de Deus não nos causa dor, porque ele não teve paciência. Ele recebe uma escrava de presente, que lá na frente a mulher dele diz: eu não posso te dar um filho, mas a minha serva pode te dar, e causou um grande problema para ele até hoje, porque a Bíblia fala que de Agar saiu Ismael, de Ismael veio os árabes, dos árabes veio os muçulmanos, e os muçulmanos e os filhos de Israel andam em luta até hoje. Isso não vai acabar por causa de um pecado que aconteceu lá atrás.
Às vezes nós estamos pagando um preço hoje, por causa de uma falta de paciência lá atrás. Às vezes nós deixamos que a nossa caminhada fique pesada, a peso morto, porque nós acabamos nos precipitando e não tendo paciência para esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. E ainda que tenhamos por tardia, as coisas de Deus acontecem no tempo certo para a nossa vida. Olha para o irmão e diga: se ainda não aconteceu, é porque ainda não foi o tempo de Deus. Pedro tinha pescado a noite toda, ele não pegou nada. Talvez na cabeça de Pedro tenha dito: olha, os cardumes acabaram, o meu tempo passou, eu fiquei tentando, jogando a rede no peixe no lugar errado, mas Deus tinha guardado os peixes de Pedro em algum lugar lá embaixo, porque na hora certa, com a voz certa, da maneira certa, no lugar certo, ele obedeceu Jesus, e ele traz grandes e poderosos peixes, porque ele soube ter paciência em Deus. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, e fala da paciência. Nós vivemos, irmãos, numa geração de tudo é rápido, e nem tudo que é rápido demais serve. Nós precisamos aguardar e aprender a esperar. A fé é nós esperarmos em Deus. A fé é nós entendermos que não é do nosso jeito, nem é da nossa maneira. Se o meu coração está em Deus, se eu estou lançando diante dEle, se eu estou confiando nele, eu não estou falando de procrastinar, isso aí já é o outro lado. Eu estou falando de você realmente dizer: Senhor, é no teu tempo, eu não quero me precipitar, eu não quero ir além da tua voz, mas eu quero saber esperar, porque eu sei que no teu tempo, o Senhor vai ter o melhor para a minha vida. Isso serve para todas as áreas da sua vida, isso serve para com quem você vai casar, isso serve para onde você vai trabalhar. Tem alguém querendo casar aqui nessa manhã? Isso serve para onde você vai trabalhar. Isso serve para de que forma você vai multiplicar os seus talentos em Deus. Isso serve, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender a ter paciência. E às vezes, quando nos precipitamos, fazemos bobagem, e às vezes falamos bobagem. Ah, onde é que está Deus? O irmãozinho chegou outro dia, já está testemunhando o que Deus está fazendo. Eu tenho tanto tempo orando. Não, agradeça a Deus porque Ele está fazendo na vida do seu irmão, porque Ele tem algo na vida de cada um. Deus não tem filhos prediletos, mas há pessoas que têm ações que chamam a atenção de Deus. O pai que tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. Um pai não pode ter filho predileto, ele não pode demonstrar que um é melhor do que o outro, mas tem aqueles que têm respostas diferentes, que obedecem, que se submetem, que trazem respostas que agradam ao pai. É disso que eu estou falando, é filho do mesmo pai, tem os mesmos direitos e tem que ser assim, mas tem um que às vezes traz respostas diferentes. Se for ansioso, é peso morto. Se não tiver paciência, é peso morto. Paulo diz no texto em Atos 27:19: com as nossas próprias mãos, vamos lançar o peso do barco. Olha para a pessoa que está do seu lado: não é as suas mãos, é as minhas mãos. Diga para ele: não é as mãos de Deus, é as minhas mãos. É com as suas mãos nessa manhã que você vai dizer: ansiedade, eu tiro do meu barco em nome de Jesus. Tira aí pela fé. E não joga no irmão não, joga para fora. Eu jogo fora em nome de Jesus. A falta de paciência, eu jogo fora em nome de Jesus. Paulo disse: com as minhas próprias mãos. Terceiro peso morto, irmãos, que muitas das vezes faz com que o barco da vida venha afundar, é o ciúme, meu Deus. Ciúme pesa o emocional, o ciúme pesa na caminhada. O ciúme, irmãos, é algo natural de toda pessoa, quando ela sabe trabalhar. A Bíblia fala que até Deus tem ciúme de nós, a gente canta isso. E o ciúme, na parte boa, é um cuidado, é um desejo de estar perto de alguém, mas quando ele não é trabalhado, quando ele não é dosado, ele se torna uma inveja.
Eu tenho tanta ciúme de alguém que eu agora invejo aquilo que ela tem para mim. E se essa inveja não for repreendida, ela passa agora a ter ira daquela pessoa. É por isso que às vezes a gente vê casos de desastres num relacionamento afetivo. Alguém que antes era amado, porque não foi cuidado, não foi trabalhado uma vida do outro, começou a ter ciúme, o ciúme gerou inveja, e a inveja gerou a ira, e às vezes aquele casamento acaba num desastre, aquele relacionamento acaba num desastre, porque aquilo não foi trabalhado no início. O peso foi sendo trazido, foi sendo somatizado, e o barco vem e afunda. Diga, eu repreendo todo o ciúme na minha vida em nome de Jesus. Nós conhecemos a história do rei Saul, um homem que no início agradava a Deus e começou a ser abençoado e abençoar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Davi. E quando eles voltam da batalha, as jovens começam a cantar: Saul matou os seus milhares. E ele começou a se alegrar, mas quando veio o segundo refrão, ele murchou quando as mulheres disseram: mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul agora começa a ficar com ciúme de Davi. Ele não trabalha aquele ciúme. Qual era? O que ele deveria fazer? Ele deveria orar: Senhor, eu repreendo isso no meu coração. Ele deveria procurar Samuel: Samuel, eu quero abrir o meu coração para você. Ore por mim, derrama o óleo na minha cabeça. Davi é meu filho, ele me ajudou com o gigante. Eu repreendo esse sentimento no meu coração. Mas o ciúme exacerbado gerou a inveja trouxe a ira. A Bíblia diz que agora Saul, ele não luta contra os inimigos de Israel, a luta dele é contra Davi, e a vida de Davi começa a peregrinar fugindo, porque aquilo que era para ser um peso tirado no início, passou a ser o objetivo da vida dele, agora passa a ser a destruição do outro. Quantas vezes a gente vê isso aí? As pessoas deixam de viver a sua vida, porque o objetivo dela é destruir a vida da outra pessoa. Uma inveja, um ciúme que foi gerado no início, que não foi trabalhado, aquele peso não foi tirado. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Se a gente começar a observar que isso está sendo gerado em nós, a gente precisa colocar na cruz de Cristo e dizer: eu repreendo isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito esse sentimento. Isso não vem de Deus. Isso está destruindo o meu relacionamento. Isso está destruindo a minha família. Isso não está me deixando produzir no trabalho. Isso não está me deixando crescer em Deus. Não aceite isso. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Todos, irmãos, tudo que nós semearmos, olha o que Saul semeou e olha agora aquilo que ele veio a colher. Tudo aquilo que o homem invejar, vai se afastar dele. Quando nós amamos algo, aquilo se aproxima de nós. Mas quando a gente começa, uma coisa é você olhar para a família de alguém e você aprender com ela e dizer: olha que família estruturada, glória a Deus, porque aquele homem é sábio, ele cuida da esposa, ele ensina os filhos, aquela mulher sábia se submete ao marido, ensina os filhos, olha como aqueles filhos se submetem ao pai, olha que família bonita, e você aprende com ela, isso é poderoso. E quando você ama aquela casa, aquela unção que você ama, você atrai ela para você. Diga comigo: a unção que eu honro, eu atraio para mim. E você ama aquela paz que você vê naquela casa, você aprende com aquela família, você ouve aquele marido, você ouve aquela esposa e diz: olha como eu quero ser como aquele homem longânimo, olha como eu quero ser como aquela mulher paciente. Você atrai aquilo para você, mas se passa a invejar. Inveja é você querer ser aquela pessoa, você repele aquilo, você distancia-se daquilo, você coloca aquilo para longe de você. Todas as vezes que o inimigo tentar trazer um sentimento contrário com relação a alguém, com relação a alguma situação, você sabe como é que você vai rejeitar? Amando aquilo e abençoando aquilo, e aquela unção que você está amando na vida daquela pessoa vai ser atraída para você, porque você está fazendo da forma correta. Diga: o ciúme é um peso morto no barco da minha vida. Quarto lugar, irmãos, o que leva um barco a naufragar? A pessoa que vai alimentando um peso morto que atrapalha a vida, porque o coração está pesado.
Precisamos, irmãos, todos os dias da nossa vida, zerar a conta. Precisamos olhar para trás e dizer: Senhor, eu não quero estar amargurado com fulano. A Bíblia diz que quem é mais sensível ao Espírito Santo, pede perdão primeiro. É fácil a gente ser o causador do problema e ir até a pessoa, não é tão difícil, mas quando nós somos aquele que foi o maltratado, aquele que foi levantado um falso testemunho, é difícil, mas a Bíblia manda a gente zerar. E quando a gente vai até ali, irmãos, é poderoso aquilo que a gente faz. Jamais, irmãos, deixaremos de prosperar quando a causa é nobre, quando a gente decide perdoar. É complicado quando a gente carrega aquele peso, porque a gente foi bem intencionado, eu ajudei, eu emprestei o meu nome, o cartão, olha como eu quis ajudar, e às vezes aconteceu algo no percurso, a pessoa não conhecia os princípios, ou talvez não soube usar os princípios, e isso causou em você amargura ou ressentimento. Decida hoje pegar esse peso e lançar fora do barco da sua vida, porque com certeza o dono do barco, o dono do rio, o Senhor da vida, Ele vai olhar para o seu coração e Ele vai usar pessoas para te abençoar, para abrir portas. Isso vai te fazer prosperar, meu irmão, de uma forma sobrenatural, porque te trará leveza. Você não vai andar receoso. A amargura faz adoecer, a amargura gera câncer, a amargura traz problemas congênitos. Eu estou falando aqui de pesquisa científica. Toda pessoa amargurada tem problemas. Eu estava escutando a palestra de um pastor muito experiente, e ele estava contando de que a esposa dele teve alguns nódulos, e foi trabalhado isso, os nódulos benignos, e foi trabalhado. Aquele mastologista que fez o tratamento era cristão, e depois que o tratamento acabou, chama aquele homem e diz assim: olha, o problema da sua esposa é emocional, é o estresse, é o ressentimento, é a ansiedade, e a cura ou a enfermidade dela vai depender da forma como ela conduzir a sua vida a partir de agora. Às vezes nós temos adoecido não por problemas que acontecem normalmente, mas por causa de ressentimentos, por causa da amargura. Eu quero declarar nessa manhã que todo o peso morto em nós, por conta disso, pela ajuda do sangue de Jesus, vai ser tirado. Talvez você diga: pastor, eu tenho tentado, mas eu não consigo. Mas peça ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Chame Ele a cada lugar desse barco da sua vida. Me ajuda, Espírito Santo, carregue comigo. Peça ajuda a um homem de Deus, a uma mulher de Deus que vai orar por você, vai colocar a mão na sua cabeça e vai repreender isso. E você não vai ficar com amnésia, você vai só se lembrar, mas não causará mais dor, e você vai estar livre para ter uma vida próspera e bem sucedida. Se você recebe isso, aplauda o Senhor nessa manhã. Olhe para três pessoas e diga para ela: vire a página, meu irmão. Fale de viver no passado, isso é depressão. Já falei sobre isso. Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, avance. Olhe para Jesus, olhe para o autor da sua fé, olhe para aquilo de bom, tire o olhar do que é ruim, tire o olhar de quem te traiu, porque olhe para os fiéis, olhe para um Deus que é poderoso, olhe para o dono da história, para o Senhor do tempo. Ele tem algo poderoso ainda a cumprir. Aquilo que você viveu até aqui ainda não é nada, em virtude de tudo aquilo que Ele está preparando para você. A jornada é grande. Esses dias eu e minha família tiramos alguns dias para descansar, porque uma grande jornada é feita de algumas pausas. Às vezes você vai precisar parar um pouco, para descansar, para olhar para dentro de si, para avaliar o seu ministério, para olhar para o seu financeiro. Talvez o problema não seja o demônio, talvez o problema seja você. É necessário quebrar o cartão, é necessário mudar alguns valores. Às vezes nós precisaremos parar, irmãos, para fazer reavaliações. Deus, Ele é o maior interessado em nos fazer prosperar, mas a gente precisa virar a página. As pessoas que acumulam têm essa facilidade de terem problemas. Em quinto lugar, o que nós precisamos tirar? Qual é o peso morto que a gente precisa tirar para que a gente possa alcançar
uma maior velocidade na nossa jornada, na nossa vida, é ingratidão. Diga comigo, ingratidão. A ingratidão, irmãos, é algo terrível. Porque você ajuda alguém, você abençoa alguém, você confia algo a alguém, você investe em alguém, você se dá, porque tempo é vida, você dá vida para alguém e simplesmente ela desacredita de você. Simplesmente ela deixa você em mãos, ela não olha para trás, ela não pede desculpa, ela não dá tchau. Conta a história de que a Coreia do Norte vivia em briga com a Coreia do Sul. E um dia, alguns jovens, para tentar se levantar contra os rivais, pegaram todo o lixo da cidade. E em vez de colocar no lugar sanitário, chegou lá no território da Coreia do Sul e jogou. No outro dia, a Coreia do Sul pegou a mesma quantidade de caminhões que eles tinham levado os lixos, encheu de flores e levou para a Coreia do Norte. E eles, assustados, quando foram olhar o que estava ali, tinha escrito na faixa: vocês nos deram lixo, nós estamos lhes dando flores, porque cada um só dá o que tem. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não importa o que te fizeram, cada um só dá o que tem. Eu não posso ser ingrato em detrimento da ingratidão do outro. Eu não posso ser ruim porque o outro agiu em ruindade. Eu não posso ser mal porque o outro agiu de maldade. Não é isso que eu tenho, não é isso que eu sou. A Bíblia diz que nós já estamos mortos, irmãos. Já estávamos mortos e aprove a Jesus nos dar a vida. A gente não pode mais aceitar ser aquilo que o outro é, mas precisamos viver a vida de Cristo. E precisamos nos perguntar: Jesus, o que ele ia fazer no meu lugar? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Eu entreguei a minha vida para Jesus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem alguém que já entregou a sua vida para Jesus aqui nesta manhã? Então não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Ele faria no meu lugar, é o que Ele faria no seu lugar. Às vezes eu sou tido como bobo. As pessoas: mas pastor, de novo, e a pessoa fez aquilo, e a pessoa agiu daquela maneira. Mas graça é isso, graça é perdão, irmão, sem merecimento. Um dia nós tínhamos pecado, nós tínhamos feito tantas coisas terríveis, mas a graça, Jesus, sem merecermos, Ele deu a vida para nos regenerar. Quando a gente perdoa a pessoa sem a pessoa merecer ser perdoada, nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez por nós. Isso é graça, isso é nós entendermos o que é o cristianismo, isso é nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Toda ingratidão precisa ser removida do nosso barco. Seja grato porque isso agrada a Deus. Seja grato aos canais que Ele tem usado na sua vida. Seja grato. Sempre seja grato àqueles que um dia foram usados pelo Senhor. Eu sempre que vou a Fortaleza, eu sempre estou em Fortaleza, eu tiro uma tarde para estar com um querido pastor da minha infância, que me batizou nas águas. E hoje ele já está jubilado, com alguns problemas de saúde. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá e dou um abraço nele. E troco o WhatsApp com ele. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos daqueles que foram canais do Senhor na nossa vida. E nos esquecemos que aquilo que estamos semeando, isso nós vamos colher. Quantas pessoas Deus tem usado em nosso favor. E por causa disso, porque nós não somos gratos, a gente vai trazendo peso para a nossa vida. A gente vai trazendo peso para a nossa caminhada. Porque semeamos ingratidão, agora nós colhemos isso na vida de outras pessoas. E isso traz um peso muito grande. A ingratidão tem uma memória curta. A ingratidão está ligada à insatisfação. Paulo disse: com as nossas próprias mãos, vamos arrancar o peso morto do barco. Diga comigo: eu tiro toda a ingratidão da minha vida em nome de Jesus. Sexto lugar, qual é o peso morto, irmãos? Que impede, que traz dificuldade para podermos viver o pecado. Eu estava explicando isso para os meus filhos esses dias, quando estávamos em família. Pecado é o que traz separação. Ontem à tarde eu fui fazer uma visita para um jovem, eu estava dizendo para ele: olha, Jesus ama você.
mas esse pecado está te destruindo. Ele ama você, mas é essa atitude que o diabo plantou em você que está te afastando de Deus. Ele quer tirar o pecado para que o Espírito Santo esteja perto de você. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. O pecado é algo que o inimigo traz para nos separar de Deus. A gente não sente desejo de orar, a gente não sente desejo de congregar, a gente não sente desejo de multiplicar o talento, de estar sendo canal de Deus na vida de alguém, de abençoar a nossa família, porque o pecado é a brecha que o diabo traz para trazer frieza. Ele não quer que a gente vá para a bruxaria, ele não quer que a gente vá colocar despacho nas ruas, ele quer simplesmente que haja uma porta aberta na nossa vida, para que ele entre e traga peso. A pior coisa, irmãos, é nós trabalharmos com peso. Quando a Bíblia fala que o homem amola o machado, ele não está perdendo tempo, ele está ganhando tempo. O machado tem um corte preciso, ele não precisa golpear com tanta força, nem com tantas vezes. Às vezes nós não paramos, se o motor trabalhar sem óleo, ele bate. Nós precisamos parar para colocar nossa vida na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não aceito que nenhum pecado roube a essência daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Quando Jesus usa o apóstolo para escrever a igreja e diz: olha de onde caíste e volta para o primeiro amor, ele não está falando para ímpio. Aquela igreja, ela andava fazendo aquilo que trazia alegria ao coração de Deus, mas havia legalidades que tinha roubado a essência da leveza. Não aceite peso, não aceite dificuldade, não aceite ranço, não aceite as coisas funcionando amarradas, as coisas funcionando sem sabor, sem gosto. Isso é peso, todo peso precisa ser removido, e a minha oração é que nessa manhã ela seja arrancada das nossas vidas, para que tudo aquilo que a gente faça em Deus seja com leveza, seja com velocidade, seja com graça, seja com vigor, seja trazendo resultados, seja fazendo o nome do Senhor sendo glorificado. Se o peso for removido, o barco vai alcançar o seu objetivo, e lá o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso o pecado precisa ser removido. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado constituído junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nessa manhã Ele quer perdoar o seu pecado. Nessa manhã Ele quer renovar. Pastor, eu já recebi Jesus um dia, então você precisa receber Jesus toda hora. Toda hora. Quando nós começamos a fazer mais de um culto por domingo, os irmãos que tinham servido no primeiro culto disseram: não, pastor, nós já ceamos. Não, filho, vem de novo. Se tivesse 5 cultos, a gente ceava os 5, porque é um privilégio nós renovarmos os nossos votos com Deus. É um privilégio nós aceitarmos Jesus de novo. É um privilégio nós declararmos para Ele os nossos votos de novo. O casal pode ter bodas de diamante, 75 anos, mas ela não vai cansar de ouvir: eu te amo, da esposa, e a esposa não vai ouvir o renovo dos votos do marido. Ele quer ver que todos os dias nós estamos dispostos a dizer: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu creio que o teu sangue pode me renovar hoje, eu creio que o Senhor pode me limpar mais uma vez hoje, eu creio que hoje o Senhor pode te fechar a legalidade do diabo e fazer com que o meu nome seja firmado no livro da vida. Todo pecado confessado é o peso tirado, para que você tenha uma vida leve, uma vida plena e uma vida abundante na presença do Senhor. Essa é a diferença na vida de Paulo. A sua revelação do que Deus queria para a sua vida dava certeza a ele que mesmo que houvesse tragédia ali, como houve quando ele chegou na ilha e a cobra o mordeu, ele tinha uma convicção: Deus tem um lugar para mim, e quando eu entendo isso e removo as dificuldades, eu chego no alvo desejado de Deus. Deus tem um alvo proveitoso para a sua vida. Deus tem prosperidade para a sua família. Deus sonha em fazer você crescer em todas as áreas, porque quando você cresce, o nome dele é glorificado. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é servo de Deus, ele é filho de Deus. Olha para a mulher dele, olha para os filhos dele, olha para como Deus tem abençoado. São dias maus, é crise, é dificuldade, mas as coisas acontecem, as portas são abertas. Deus usa pessoas para fazer conexões, simplesmente porque você reconhece que tudo é por causa dele. Se você ainda não recebeu Jesus hoje, Ele quer entrar na sua vida, e Ele quer tirar o seu pecado. Ele te ama, você foi feito por causa dele.
Mas se você hoje reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, se você talvez estava longe e querer voltar hoje, cada um desses pecados, a Bíblia diz que Ele vai lançar do mar de esquecimento, e Ele diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Aplauda esse Jesus que está disposto a renovar todos os dias o voto, a tirar o peso todos os dias, e te dar um futuro, e te dar uma esperança, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Israel peleja contra Ai, Israel perde. Quando Josué vai orar e diz: Senhor, o que está acontecendo? Deus vai dizer: tem pecado no meio do arraial. A Bíblia diz que o povo tinha ido contra um exército inimigo, e Deus diz: não traz os despojos. Eles consagraram a deuses estranhos. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando ele chega ali, Acã, ele pega uma capa babilônica, ele acha bonito, ele enterra dentro da sua tenda, ninguém viu. E agora aquilo começa a trazer, e o povo começa a perder, o exército começa a perder, Deus lança a sorte, o povo lança a sorte que Deus havia mandado, e a sorte cai sobre Acã, lei de Moisés, ele é tirado do arraial e apedrejado até morrer. Às vezes hoje, irmãos, o nosso barco às vezes até tem afundado. Às vezes, o que nós temos enterrado dentro da nossa tenda? Acã foi uma capa babilônica. Às vezes é a forma que a gente ganha dinheiro ilícita. Às vezes é o conteúdo que está lá no nosso computador, no nosso celular. Às vezes é a nossa forma de falar. Às vezes é incredulidade. Às vezes é quando nós negamos um chamado de Deus na nossa vida. O que está escondido? O que estava escondido em Acã foi a capa. O que está escondido que tem te impedido de ter velocidade no barco da sua vida, de ter leveza no barco da sua vida? A Bíblia conta a história de Jonas. Jonas se esconde por causa do seu pecado de omissão. Eu falei de pecado moral, mas Jonas, ele omitiu um chamado de Deus. Às vezes você diz: eu amo Jesus, eu estou na igreja, eu me santifico. O pecado de Jonas não foi o moral, mas foi o ministerial. Deus tinha um chamado para a vida dele, mas ele decidiu simplesmente fugir do seu chamado. Em último lugar, o que traz peso morto para o barco da nossa vida é o desânimo. Diga desânimo. Aí, até para falar desânimo. Diga desânimo. Amém. Nós precisamos rejeitar o desânimo, irmãos. Acordar com determinação. Ser senhores de nós mesmos. Dizer: Senhor, em nome de Jesus. É para caminhar, então vamos caminhar nesse negócio. Vamos tomar o suco detox do irmão Neto ali. Vamos fazer essa dieta. Vamos ter determinação. É para trabalhar no propósito das casas de paz, então vamos ganhar vidas para Jesus. É para renovar o meu casamento, então eu vou chamar minha esposa e vamos renovar as nossas alianças. Eu vou conversar com os meus filhos, eu quero estar mais perto dele. Seja determinado, repreenda o desânimo. Olhe para dentro de você, olhe para como você era um dia, olhe para o ritmo que você tinha, olhe para o ânimo que você tinha e olhe para o que você tem vivido hoje. Não aceite. Nós precisamos estar nos avaliando, se temos encontrado peso, se temos encontrado desânimo em uma área da nossa vida. Nós precisamos, com as nossas próprias mãos, como Paulo disse: eu repreendo isso aqui na minha vida. Não é falta de tempo, é falta de ânimo. Porque a gente tem tempo para ficar perdendo nas redes sociais. A gente tem tempo para ficar perdendo vendo a vida dos outros. A gente tem tempo, irmãos, para perder com aquilo que não é proveitoso. Decida olhar para dentro de você e dizer: o que é desânimo, o que está trazendo peso na minha jornada, eu vou tirar, para que eu possa alcançar o que Deus tem para a minha vida. Desânimo no casamento, desânimo no servir a Deus, desânimo na célula, desânimo para contribuir, desânimo para cuidar da família, desânimo para investir no casamento. Leia comigo Deuteronômio 20, abra a sua Bíblia. Versículo 1, para encerrarmos nessa manhã. Vai ser projetado também. Tem alguém ainda comigo aqui?
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvir, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, não vos desfaleça o vosso coração, não tenhamos medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos para os salvar. Vamos ler juntos o versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. É Ele quem te dá graça, é Ele quem tira o desânimo, é Ele quem luta por você. Ele está dizendo: olha Israel, não tenham medo, não importa o tamanho do exército inimigo, o sacerdote vai na frente, vai santificar, não tenham medo, clame a mim, eu darei ânimo, eu farei com que vocês vençam. Quando nós rejeitamos o desânimo e encaramos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé nesta manhã.